Cara, vambora, Vamos vai. começar assim então. Gente, eu tô muito feliz. Temos aqui Vitor, o blog do Vitão, que você já conhece. Opa! E temos aqui um convidado ilustre, Yuli. Olha, já saiu. Tô muito nervosa, tô muito feliz que vocês estão comigo. Fala como é seu nome, fala seu perfil, quem você é. Pessoal, bom, prazer. Meu nome é Yuri Colonese. O meu perfil é Yuri Colonese também, mas aos poucos a gente já vai mudando algumas coisas. Eu já sou reconhecido como poeta popular. Eu trabalho por lá. O que eu falo sempre para as pessoas é carregar uns versos da cultura popular brasileira, sempre com muito respeito, muito cuidado, muito carinho com os folguedos e contar essas histórias que a história não conta ou esquece de contar por algum motivo, e a gente está aí para tentar levantar essa bandeira, carregar esse estandarte com muito carinho. Gente, o perfil do Yuri é assim, eu acho que pra mim é muito mais uma aula, sabe? Eu não sei, é uma aula em arte, assim, sabe? Uma aula com formato Sim. artístico, né, Vitor? O que é mais interessante é justamente que essa questão dele trazer essa cultura popular de uma forma poética e que apresenta realmente para pessoas que não têm a menor noção. Eu acho que é uma excelente porta de entrada para conhecer esses artistas, conhecer essas manifestações, conhecer tudo isso que ele apresenta no perfil dele. E ele chamou a gente para Fiocruz, estamos aqui num lugar muito especial, estamos numa célula e eu acho que é muito propício, sabe, que como eu falei com o Vitor no vídeo passado, que a gente realmente promova esses lugares, esses espaços de diálogo, né? E que eles saiam das telas, eles saiam das... Tá certo? Saiam. Saiam. Tô com tantos poetas que às vezes eu fico pensando, tô falando certo. Eles saiam das telas das redes sociais, que a gente se encontre, sinta a expressão do outro ao falar sobre aquilo, sinta como a outra pessoa vivenciou aquilo. E eu acho que hoje a gente vai poder contar um pouquinho pra vocês de como foi essa experiência, como a gente tinha combinado, que a gente ia entrar com em contato com o filme Pantera Negra. E eu acho que, de acordo ao longo desses aspectos que a gente pôde perceber no filme, cada um vai trazer um pouquinho aqui da sua vivência, né? Estou com duas pessoas negras com realidades diferentes e eu sou essa pessoa branca que estou, né, rompendo todas essas camadas, como a gente estava falando. Fala aquilo, Yuri, sobre o preconceito, que eu achei tão legal, a diferença do pré-conceito. Da etimologia, pré-conceito, que é aquela construção que você tem de senso comum, daquilo que você leva para a vida, com preconceito, de fato, que é vinculado, você tem alguma ideia pré-concebida de alguma manifestação política, religiosa, de etnia, etc. Então tem uma diferença, uma linha muito tênue sobre a etimologia da palavra, que a gente sempre tem que ter muito cuidado quando falar sobre isso. Exato. Então, né, eu como pessoa branca, quais são esses conceitos que eu tô carregando aí do todo e quais são essas atitudes preconceituosas que eu venho tendo? Então, acho que hoje a gente vai aí poder falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar falando sobre o filme, que eu acho que foi, né, vou falar da sinopse, mas antes de tudo, da sinopse, eu sinto que temos um diretor negro produzindo um filme, né, sobre negros, então eu acho que isso faz toda a diferença, essa condução do olhar. O nome dele é Ryan Coogler e o Vitor, a gente estava conversando antes que ele tem alguns filmes, eu acho que os filmes que mais marcaram dele que eu pesquisei foi Creed, que é o 7º filme do Rock. Que na verdade é uma releitura do Rock, assim, ele resolveu fazer uma nova visão do rock, trazendo assim, dentro do universo do rock, falando agora sobre o filho do Apollo Creed, que é o primeiro grande adversário do rock, que se torna depois o grande amigo dele, que vem a falecer no 4º filme, que é contra o Ivan Drago, que é o Rock 4, e que agora tem o Creed 2, que está no cinema, que é justamente o encontro do Adonis Creed, que é o Michael B. Jordan, que tá no Pantera Negra também, e com o filho do Ivan Drago. E isso é muito interessante, né? A gente vê quais outros trabalhos esses diretores também produziram para que a gente, como o Vitor sempre fala, esse ator aqui está evoluindo nesse aspecto, olha só como ele conseguiu desconstruir algo que estava muito forte lá antes. Então, que a gente possa também honrar esse artista que está produzindo coisas incríveis. E
O Pantera Negra foi indicado a milhares de coisas. Eu nem anotei tudo, só olhei os Oscars, né? Esse filme aqui... E esse a gente esqueceu de falar dele. Gente, esse filme aqui... Que é o Fruitvale Station, a última parada. A última que parada. também é do Ryan Coogler. Que, aliás, é quando ele começa a trabalhar com o Michael B. Jordan. Oh. É o primeiro filme que eles trabalham juntos. E o Michael B. Jordan não foi indicado ao Oscar, não foi indicado a nenhum prêmio nesse ano. Uhum. E ali ele já mostrava todo o potencial dele, porque o filme, na verdade, conta uma história real de um rapaz que é assassinado nessa estação, na Fruitvale Station, com um tiro de um policial, ele imobilizado. Nossa. E aí só que conta a história antes dele, não conta só a história da morte, conta toda a história vindo contando o que estava acontecendo com ele no período, mas são as últimas 48 horas da vida dele, é um negócio assim, e mostra isso, que ele morreu pela força policial, força desproporcional, ele imobilizado, foi um caso que chamou a atenção nos Estados Unidos e tudo mais, e nesse filme o Michael B. Jordan já mostra bem o trabalho dele, e desde então quando o Michael B. Jordan apresentou a proposta de fazer o Creed pro estúdio, ele já indicou o Ryan Coogler para ser o diretor, porque ele falou, não, ele vai contar a história do jeito que eu quero. Que legal. E aí, quando o Ryan Coogler foi escolhido para fazer o Pantera Negra, ele já pensou logo no Michael B. Jordan para ser o Killmonger. No caso, que é o grande antagonista do Pantera Negra. Muito legal. E o que você tá falando na sua fala, e é isso, tá, Yuri? Se vierem coisas aí, você vai pensando. Essa questão, né, do policial e o cara negro que leva um tiro, eu acho que é muito interessante a gente ver isso do ponto de vista artístico, porque cada pessoa vai ter a sua sensação, o seu contato. Então a gente sai do que todo mundo tá falando, das verdades que todo mundo vai colocando nesse meio tempo, né, nessa situação, e você entrando em contato com aquela situação, o que você sente, né? O que te mobiliza ali, o que te chama a atenção, sabe? Para além dos discursos. Como você, enquanto pessoa negra, branca, indígena, não sei, como você se sente? Então, foi o que me pensou aqui. Algo? Não, o que eu ia falar que é interessante de ver a direção do Ryan Coogler sobre esse filme, porque o Ryan Coogler, ele não é na mesma linha do Spike Lee, por exemplo, que é um grande diretor negro, extremamente conceituado, já ganhou inclusive um Oscar pela obra dele, sendo que o Spike Lee começou a dirigir na década de 80, ele tem 30 anos de carreira só, não é um monstro sagrado do cinema, como tantos outros que já têm quase 50 anos de direção, mas prova que o trabalho dele é necessário também. Só que o Spike Lee, ele vem mais com aquela coisa do negro raivoso, do negro que é meio marginal mesmo, aquela coisa do negro ser um pouco bandido, um pouco malandro, ter aquela coisa daquela malemolência mais associada ao estereótipo do negro. E o Ryan Coogler não, o Ryan Coogler, ele já dá uma outra visão, ele dá uma visão mais do negro como uma pessoa normal, ele não está contando ali uma história de alguém por ele ser negro, ele está contando a história de alguém que por alguma acaso é negra, entendeu? Você está conseguindo captar bem como é que é a questão? Sim, e isso fica muito claro quando você assiste ao filme Pantera Negra, porque o filme te surpreende tanto, e se você ainda não assistiu, sugiro que você assista muito, porque é algo que quando você vê, Pantera Negra, protagonizado não, né? O filme deve ter o quê? 5% de pessoas brancas ou não negras? Eu acho que ele chega a ter mais ou menos a mesma proporção a mesma proporção de outras produções em que, assim, que geralmente outras etnias não brancas são 5% só. Então eu acho que ele chega nesse mesmo conceito. 95% dos personagens são negros. A grande maioria das pessoas que você vai ver são negros. Tem uns 5% que não são negros. E fora assim, as pessoas que acompanham Marvel ou que vão assistir o filme, porque, né, tem
estamos falando sobre, estamos visualizando, estamos vendo, estamos percebendo os negros. Não. Como o Vitor colocou, essa direção, a forma como essa história é contada, ela é surpreendente. Eu acho que a gente já pode começar a pensar sobre, né, alguns pontos. Deixa eu só falar pra vocês que, caso você ainda não tenha visto e não quer parar pra ver, o filme conta a história do T'Challa. É assim que fala, né? T'Challa. E por favor, se vocês... não sei, né? Não sei, eu falo por favor porque eu sou apaixonada por música. A trilha sonora tá concorrendo ao Oscar. Tem a playlist do filme no Spotify. Ela é uma trilha sonora totalmente original e é algo assim muito, muito forte, né? Eu falei das músicas porque tem a música que eles ficam T'Challa, T'Challa, e já o que você vai realmente mudando o olhar e a sensação para essa cultura que é totalmente diferente, né? A forma musical, então me veio isso, eu quis pensar e vamos que vamos. Então o príncipe T'Challa, ele é príncipe de Wakanda, o pai dele acabou de falecer e ele tá assumindo esse trono, né? Então a gente começa daí falando o que vocês perceberam. Vamos fazer essa, né? Pode ser, pode ser. Então vamos. Alguém primeiro? Yuri? Eu? Vitor? Acho que assim, logo no começo do filme, o que... Se vocês tiverem algo diferente disso, né? No começo do filme eu confesso que eu fiquei um pouco assim, tá, como é que é isso? Porque fazia muito tempo que eu não assistia filme Marvel, então, herói, como que eu tô, onde é que eu tô? E eu sinto assim que o filme, ele é muito real, sabe? Os conflitos, eles são conflitos sociais, eles são conflitos pessoais, né? E o que me marcou muito foi que ele sai desse super poder com aquela nave maravilhosa que ele tem e desce. Eu não sei se aquilo era um sequestro, né? Mas estava acontecendo uma violência ali. E ele já desce logo, né? Eu acho que antes também tem a cena, mas que você vai entender aquela cena primeira ao longo do filme. Ele já desce ali e são mulheres que estão sendo, né, aprisionadas, sequestradas. E ele já lida com aquela situação, sabe, assim, de o que tá acontecendo aqui, né? É um sequestro, como é que eu lido com isso? E um fato curioso é que ele ia atacar aquele garoto que estava ali na proteção do carro e a mulher fala assim, não, ele também é vítima disso, sabe? Então, de uma forma muito... Eu tô ficando arrepiada, esse filme é muito forte pra mim, é muito bonito a forma como é colocado. E a leveza junto a essa força de um super-herói, mas ao mesmo tempo que lida com conflitos reais. Eu acho que em filmes Marvel eu ainda não tinha visto ou sentido isso, assim, sabe? Não sei você, Vitor, que é mais desse universo. Eu acho que esse filme, primeiro que ele é praticamente uma continuação do Guerra Civil, do Capitão América. E ele vem muito na linha do Capitão América. O Capitão América, os filmes do Capitão América são mais filmes de espionagem. Entendi. Então eles são mais filmes reais, assim, que o heroísmo é um heroísmo da pessoa fazer atos heróicos, não da pessoa ter super força, da pessoa ter super voo, ter um traje espacial, ser um deus nórdico que vem do céu, que vem do espaço. Não é nada disso. Ele é um ser humano normal que passa a ter atos heróicos. Então ele já vem dessa linha. Então por ele ser meio que uma continuação, ele vir desse braço do universo da Marvel, ele vai muito nessa linha de o filme ter essa verdade, essa coisa dessa realidade, você sentir que aquilo ali é possível de acontecer. Sim. E já pegando a figura dele, que era pra eu ter falado primeiro, mas acabei esquecendo e tava até comentando com os meninos, né? Que eu achei incrível um homem negro com o cabelo da forma como ele tava, sabe? Com aquele formato de cabelo, porque ele tava com o cabelo baixo, mas o cabelo dele já conseguia ver a textura, né? E eu acho que como mulher, como essa questão para nós mulheres, que o cabelo é essa coisa, né? O cabelo tá sua beleza, você tem que ter o cabelo desse jeito. E eu também, por ter passado por essa transição de ter que ter um cabelo liso, de entender que eu não preciso estar nesse universo,
de lidar um pouco com isso. E isso também vem, né, como a gente estava comentando, dessa origem africana, de não assumir essa raiz e esses formatos que foram se miscigenando pela sociedade e tal. E ele não tá com aquele cabelo raspado, né, que é a maioria. Então, a maioria dos homens negros que eu vejo ou assumem o Black Power e tudo, ou estão com, né, com tranças também e tal. E essa diversidade de estilos, cabelos e tudo, mas que ele tava ali, sabe, mostrando o cabelo dele, mostrando aquela textura, né? E é engraçado que é o orgulho dele de ser do jeito que ele é. Eu acho que isso é um dos principais pontos desse filme. É mostrar negros de diversas matizes e com visuais totalmente distintos e todos belos dentro daquele conceito que eles traçaram ali pro filme, entendeu? Sim. Isso é... E assim, tem algumas coisas que me chamam muito a atenção nesse processo do filme e que já me deixam... E que tem uma pegada puxando pro meu lado, que primeiro é você trabalhar a estrutura, enxergar, que é uma coisa que a gente pouco trabalha, pelo menos aqui no Brasil, sobre o conhecimento do que foi a cultura africana no período pré-escravidão, né? E de como ela se organizava e de como ela se enxergava. Eu acho que o filme bebe muito nessa fonte, de resgatar essa riqueza da estrutura social africana que, pela própria historiografia, da forma como ela é produzida, de como ela foi construída, isso é meio que deixado de lado, né? E eu acho muito bacana esse resgate, que também cai na forma como da vestimenta, do tipo do cabelo e desse orgulho envolvido por trás desse processo. E que eu acho que é muito bacana, porque resgate, a gente precisa ter essas figuras, a gente precisa ter esse resgate, e a gente precisa dar esse clique de que, olha, não era a forma como eu construí aquilo, não é aquele preconceito que eu tinha, né? Era de uma outra forma. Existe uma construção social, existe uma noção ali, né? Existem conflitos sociais a todo momento que se precisa lidar com uma sociedade qualquer, mas que de alguma forma essas coisas ficam meio deixadas de lado, e é importante ter um filme desse que trata sobre a figura, de fato, um herói, uma produção que envolve um herói e que ele está inserido nessa sociedade que na verdade ela bebe na fonte de algo que está construído bem lá atrás, mas que a gente pouco lê, pouco conhece, pouco acaba, nem é uma questão de interesse, é do chegar, é do ter o contato, de construir, de observar o que a ancestralidade construiu, da forma como ela construiu e por aí vai. E levando em consideração isso, falar isso que o Yuri tá levantando, na questão de essa nova visão do que foi feito lá atrás, que é o movimento do neo-africanismo, e que isso está trazendo muitas coisas, assim, artistas, no grafite já tem gente fazendo grafites baseados em obras que eram feitas antigamente na África, tem agora romances sendo escritos, livros e tudo mais, tem toda uma nova visão sobre o que era a África antes, assim, que as pessoas às vezes esquecem, mas o Egito, que já chegou a ser a maior civilização do mundo, é na África, e as pessoas às vezes esquecem disso. Eu mesma não sabia, né? Cleópatra, né? Negra, e eu não sabia disso. Porque a maior representatividade da Cleópatra pra gente é a Elizabeth Taylor, tipo, branca do olho azul. Tipo, e aí você pegar aí, pô, mas como é que a Elizabeth Taylor branca de olho azul foi a Cleópatra? Ué, ela foi a Cleópatra que os caras quiseram botar, mas ela é africana, então, tipo, com certeza ela não era daquela cor que era a Elizabeth Taylor, então, assim, realmente é complicado. E uma coisa que eu tava vendo, uma pesquisadora, depois vou lembrar o nome dela, que traz essa questão, né, de percebermos brancos, né, e percebermos que estamos numa sociedade racista. Se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigam, que eu fico meio pressionada se eu tô falando alguma coisa errada, tá? Vai. E aí ela falava, a gente conta a história dos gregos, mas a gente esquece de passar por um continente que já produzia muita história, né? Então, essa como a gente, qual é o termo? É um embranquecimento. O embranquecimento da nossa própria história, desde a origem das produções, de tudo. Então, isso é muito grave,
muito grave. E que bom que esses artistas, depois a gente pode colocar nos comentários quem são esses artistas Sim. que estão pichando essas, né, revivendo, né, trazendo de novo essas obras africanas. Quem são esses autores Sim. que estão contando essas histórias? O próprio Instagram do Yuri, o blog do Vitão também. Então a gente pode ir pegando essas E o legal é que o esses Vitão artistas. comentou desse movimento, e vale ressaltar, isso não é só lá fora, aqui também Sim. tá rolando muito. Eu conheço muitos ilustradores que inclusive alimentam o meu trabalho É. com ilustrações incríveis que traduzem bem esse resgate de trazer não só as religiões de matriz africana, mas essa concepção de que, olha, era uma sociedade como qualquer outra. Sim. As pessoas se enxergam e se constroem da forma, seja com dreads, tranças, cabelo mais cacheado, cabelo crespo, Sim. etc, etc. Mas é uma construção que não é errado, não é equivocado, e que muito e é excelente o fato de finalmente as pessoas estarem reconhecendo que aquilo não é equivocado, de passar a quebrar com essa padronização que é horrível, que é maléfica, e principalmente com as mulheres nesse sentido de adotar um certo padrão, de quantos casos a gente vê por aí de que, olha, eu cheguei num determinado local e fui questionada pela forma do meu cabelo. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa estar colocando, estar ali sempre questionando. E eu acho bacana porque esse filme ele veio nesse esteio, que eu acho que já tinha um movimento e que esse filme acabou sendo uma consequência de um movimento e que ele gerou um outro movimento em cima dele. Catalisou Então, bastante coisa. O que é muito positivo, que a gente precisa falar, a gente precisa colocar esses questionamentos e foi o que eu falei, o mais importante é você ter essa preocupação de tentar se desconstruir diariamente. Totalmente impossível, mas se desconstruir diariamente já é ter essa busca, né? Entender a sociedade que você está vivendo, com as dificuldades em que você acaba enfrentando diariamente e tentar dar aquele clique, olha, mas peraí, você não está equivocado, não está na hora de eu tentar pensar, mas por que será que você está equivocado? Será que isso está enraizado de alguma forma, tem alguma questão cultural aí por trás e por aí vai. Qual é a massa que eu venho carregando? Exatamente, nas minhas e eu acho que atitudes? o mais importante é isso. Existe um movimento, principalmente nos Estados Unidos, e que esse filme vem engatilhado, mas o que esse filme conseguiu engatilhar de movimentos dentro e fora dos Estados Unidos é sensacional. Sim. E é muito digno de nota. Puxando o gancho de você falar sobre esse comportamento de se questionar e tudo, deixa eu trazer a parte que eu achei que eu fui preconceituosa no filme. Quando aparece o ator que é o Forrest Whitaker, ele apareceu e ele já faz muitos outros filmes blockbuster, né? Quando ele apareceu ali, eu falei, gente, eu tô vendo esse cara sempre, mas eu nunca vi ele dessa forma. Sabe, assim, tipo assim, cadê, né, o ônibus? Eu não sei se foi porque eu sempre assistia ele rodeado de pessoas brancas. Então, ali nos conflitos ele tava, né, quando ele aparece em Wakanda, ele tava numa comunidade totalmente negra. E outra coisa que eu tive nessa questão de me questionar sobre negros junto a negros e negros junto a brancos foi quando eles vão para aquele cassino, né? Que eles são um dos únicos negros ali e vão pro cassino. Então eu falo assim, será que a minha mente não está acostumada a visualizar brancos e negros assim, interagindo dessa forma? O que está acontecendo? Será que eu não estou percebendo os negros? Será que aquele cara foi embranquecido pela minha mente? Então, várias questões vêm. Eu queria que vocês me ajudassem com isso. Não, eu acho, assim, eu acho que, primeiro, ali ele tá num personagem africano. Então, tem aquela coisa ele tá com um visual africano, de estar pintado, tá com vestes africanas. Uhum. É uma forma diferente. Realmente, você ouvir em diversos outros filmes, quando você vai observar, ele tem, por exemplo, o Último Rei da Escócia, que ele é um general. Exatamente esse filme. Né? Que ele é um general e tal. Ele tá também no meio da África, mas ele tá ali. Eu sou o cara que manda aqui no país, eu sou o ditador e tudo mais.
em outros filmes, você não vê ele com as vestes africanas. Eu acho que assim, essa coisa de você estar vendo ali ele com vestes africanas, com até uma postura africana, um jeito de falar, o sotaque dele é africano. Então assim, é diferente realmente. Ele ali tá fazendo um papel totalmente diferente de todos os papéis que ele já fez. Entendi. Entendeu? Eu acho que é totalmente normal de você ter o estranhamento. Mas assim, agora quando você fala que vendo eles no cassino, aí já é um estranhamento que assim, mas que é um estranhamento que é o que acontece normalmente. Entendi. Você deve frequentar lugares em que realmente a grande maioria da população negra não tem acesso. A gente mora no Recreio dos Bandeirantes e a gente sabe que, tipo, mesmo lá, você mora ali perto do Terreirão, você sabe que mesmo ali que tem uma grande quantidade de pessoas negras, não é o normal do bairro. Entendi. O normal do bairro ali, você vai nos shoppings, vai nos restaurantes, vai nas coisas, a maior parte da população é branca. Então, realmente, você ver um negro como era o Príncipe T'Challa dentro do cassino e andando no cassino, bem vestido, empoderado, com o nariz pra cima e olhando e tal, e tomando conta de tudo, realmente chama atenção. Acho que também, né, de novo, onde estão os negros, que foi até o título do último vídeo, porque é isso, se eu não tenho o hábito de, nos filmes, ver negros chegando no cassino, tipo, agora eu vim conquistar isso e aquilo outro, de repente eles chegam ali, então, né, de ver um filme, um médico que é negro, ver protagonistas negros como um todo e na própria sociedade mesmo, né, traz esse estranhamento. Agora a questão do outro realmente pode ser isso, né, o linguajar, as vestes e tudo. Algo que eu achei surreal. Qual foi o último filme que eu assisti que eu tive acesso a rituais negros, né, africanos? Sendo bem, assim, bem direto ao ponto, você perguntou sobre o estranhamento, é porque infelizmente rola o estranhamento, acontece de fato. E assim, as pessoas falam, poxa, mas eu acho que assim, eu acho que o grande ponto é você sentir que é um estranhamento, porque as pessoas às vezes não sentem esse estranhamento, o que é um absurdo. Mas a partir do momento que você sente, poxa, ok, você tá tentando, olha, peraí, algo aconteceu. tô achando isso estranho, sabe? Mas, já que é um filme que, diferentemente até das produções de pai, que ele muito bem pela televisão, que ele procura tratar de problemas reais, numa estrutura que não casa muito com a do Spike. Eu até fiquei surpreso, porque eu tava esperando isso um pouco no filme, de ver um pouco essa produção à la Spike Lee, né, e que eu não vi, que também me causou um estranhamento. Caramba, sabe? Não tem aquela visão de tentar casar com aquela figura que eu acho um tanto quanto complicada e controversa, de malandragem, etc. Que existem vários poréns nesse processo, que tem uma questão cultural toda por trás disso, e que me causou um choque. Então, eu acho que também parte da própria proposta do filme de vou causar esse choque. Vou tentar. Entendi. Vou tratar essa história sem ser uma história de negros. Isso. Por alguma causa são negros, mas tipo, não poderiam ser brancos, poderiam ser asiáticos, poderiam ser qualquer outra etnia. E eu acho que o ponto de raiva dessa parte antagônica do filme é algo assim, se, né, Wakanda é um dos lugares, o lugar mais poderoso do mundo, né, até falam, que achavam que as riquezas estavam na América do Sul, mas na verdade estavam em Wakanda. Sempre esteve na África. Então, assim, essa questão antagônica de gente, né, e depois a gente pode entrar no vilão mesmo, de o que ele traz, mas assim, como tudo isso, eu acho que eu perdi o meu ponto, como tudo isso estava acontecendo, como nós temos esse poder tão grande aqui, e como eu não sou visto nesse lugar de despoder, mas sim de poder. E como por saber que eu sou isso, me preocupar com o externo não é preocupação minha. Não sei se vocês conseguiram entender o meu ponto. Entendi o ponto, que inclusive é uma das discussões do filme. Sim. É uma das discussões do filme. Mas assim, eu falo que é engraçado que assim, as pessoas no filme dizem, a gente não conhece o Wakanda,
né? Wakanda é um lugar que a gente tem pouco acesso, não sei o quê. Muito do que a gente estava falando também antes, da questão do... A gente não conhece coisas que vão a 1 hora para dentro do estado do Rio de Janeiro, cara. A gente não sabe o que se passa no sertão do Nordeste, entendeu? A gente não tem conhecimento de muita coisa. Por exemplo, eu gosto muito de música nordestina, eu vou atrás sempre fui atrás de Chico Science Nação Zumbi, sempre gostei. Eu gosto também de Mundo Livre S.A. e tantas outras bandas que são de lá. E que aqui não fazem sucesso, aqui não chega, aqui chega Axé Music e só, se a gente tiver a sorte, entendeu? Chega o Axé Music. A gente tá muito mal acostumado em receber coisas de fora. E a gente às vezes também não quer procurar. E eu acho que assim, em relação a Wakanda também tem muito disso, que assim, por mais que tenha a tecnologia, aquela coisa toda que tem o Wakanda e tudo mais, mas não tem a questão do me perdi agora completamente. Mas aí você tava falando da questão de não, a gente está acostumado, de novo o efeito manada, né? Sim. Você consome aquilo e não se Sim, e não buscar coisas de fora, não buscar coisas de fora do nosso mundinho. Isso. E ali em Wakanda, por mais que eles usem a tecnologia para esconder o Wakanda do resto do mundo, mesmo assim, já tinham informações de gente que tinha ido lá, de pessoas que conseguiram entrar e sair, que pegaram o vibrânio. Tanto que o escudo do o escudo do Capitão América. Então, assim, tem toda uma coisa. Ou seja, eles tinham conhecimento de que o Wakanda tinha alguma coisa de diferente. Desde a Segunda Guerra Mundial, que é quando é o primeiro Capitão América, que é quando é feito o escudo do Capitão América. Entendi. E mesmo assim, as pessoas hoje, século XXI, elas não tinham conhecimento do que era o Wakanda. Entendeu? Só agora com o filme, assim, com essa abertura que o filme trouxe, que foram conhecer dentro do universo da Marvel. Entendeu? Entendi. E assim, tem um ponto sobre o ator, o Vitor, que quando até ele falou sobre o filme do Último Rei das Costas, que quando ele foi fazer um filme vinculado a algo, a uma construção que passa por uma questão dos negros, além dessa visão meio que Spike Lee, tem uma outra também, a de Wakanda, da construção de Wakanda, segue uma outra linha que me causou estranhamento. Tem a visão da figura do negro enquanto elemento ditatorial numa estrutura extremamente retrógrada, e aí da África, mantendo aquela África ruim, África rudimentar, né, de uma construção que aquela África miserável, que, assim, né? Por um lado, não vamos dizer que não, claro que tem, mas para uma construção, quando a pessoa assiste aquilo, é muito mais fácil ela continuar fomentando na mente dela de que aquilo é o comum dentro daquele continente. Muito legal. Então, assim, o que até, para mim, também me causa estranhamento, porque eu mudei minha percepção sobre o próprio ator, porque o que me vinha do papel dele foi muito marcante naquele filme, mas traz essa visão de ser um lugar muito marcado por conflito étnico, racial muito pesado, com viés religioso muito pesado, com uma África muito rudimentar e uma sociedade, que aí eu acho que o filme traz uma sociedade que carece de uma construção de pensamento, de estrutura social, que seria o que a gente enxerga que europeizada, ou que seria mais avançada para os padrões europeus. E eu acho que o Wakanda, o filme, ele rompe muito com isso. Ele apresenta, olha, tem uma estrutura social muito bem organizada, né? E composta aqui por 95% de pessoas negras construindo, cultivando aquilo de alguma forma. Então, assim, são muitos detalhes e muitos aspectos que às vezes você tem que ficar assistindo uma, duas, 3 vezes pra, caramba, olha isso aqui, uma coisa de construção social, que você pensa, poxa, mas e os filmes envolvendo o continente africano que eu assisti? Ou minisséries, ou sempre focam nos conflitos. Você parar pra pensar, tem um foco nos conflitos, que claro, a gente sabe que os conflitos existem,
Mas eles, como existe uma produção em massa focada nesse aspecto, um aspecto muito mais envolvido com a questão histórica real da construção, e que envolve um processo pós-escravidão, né, de fato, eu acho que contribui de forma muito prejudicial para quem está assistindo. Sim. E principalmente para quem não é negro. E tanto que quando a pessoa que não é negra assiste aquilo, ela fica perplexa por uma série de coisas. Inclusive sobre a estrutura social na qual aquela sociedade está se organizando. Porque assim, caramba, mas a África que eu assisto, a África que eu construí na minha cabeça, é uma África ali que tem muito conflito, muito problema, muita ditadura, guerra, apartheid. Ela tem isso, mas ela também tem uma história de riqueza, de identidade cultural que também precisa ser preservada. O que eu acho engraçado em relação a isso que você está colocando é justamente o que a gente tem acesso de África hoje em dia. Tipo, o que a gente sabe? A gente só sabe de África tem lá o Parque Nacional de Ruanda, não sei o que, tem no Quênia, tem... Mas o que a gente sabe de fato do que acontece na África? O que está acontecendo na África hoje? A gente só sabe que, tem ebola, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Curiosamente, aspectos nocivos. Sim. Maléficos, em algum aspecto. Sim. É muito... Por exemplo, eu lembro, assim, e aí entra... Por isso que eu acho que o samba, nesses momentos, ele é crucial. Quando a Vila Isabel fez um enredo sobre Angola. Sim. Na figura do Martinho. E tem um trecho do samba que é sensacional. Samba de lá que eu sambo de cá. E aí, na época eu estava fazendo pré-vestibular e tinha um professor de História Brasileira, grande Conceição, que ele parou a aula e falou, gente, ele colocou um verso no quadro, os 2 versos, e começou a trazer, mas vocês sabem que samba é de Angola, que tem uma relação com o nosso samba, que tem uma ligação, um laço cultural, de uma... que entra também num verso do samba enredo, que ele fala, somos cultura que embarca, então, de uma cultura de embarcação, de fato. Uau. Então, tem todos esses processos, que aí é uma visão que o samba sempre traz, e que as pessoas às vezes não param para dar o devido valor. Olha a identidade cultural positiva que está sendo trazida da África, exportada da África para cá. E trazendo a figura do Martinho da Vila, né, também. Então, carece. A gente sempre tem essa figura do continente africano como algo nocivo, seja por um passado histórico recente ou não tão recente assim, escravidão, apartheid, ebola, né, etc. Mas não para pensar, poxa, samba, o que o baobá representa pra gente? Esse tipo de coisa, que assim, são elementos, e assim, não são elementos, um é elemento artístico puro e simplesmente, mas o baobá é um elemento natural, e que tem uma representatividade muito importante, e que apresenta o continente africano, os países africanos, numa outra lógica, que continua causando estranhamento, porque não é comum, não faz parte do senso comum. Faz parte do senso comum a gente achar o continente africano naquela figura de dependência, ou marginalizada. Sim, que tá sempre subjugado, exatamente, que foram roubados os tesouros da África, foram explorados e não sei o quê, mas a gente não vê justamente essa visão de... Mas na África também se produz arte. O que se produz na África? O que se fala na África? O que se escreve na África? O que se lê na África? Entendeu? A gente não tem essa coisa. A gente vê determinadas coisas, de repente tu ouve falar de um Mia Couto, por exemplo. Escritor, tipo, aí você fica assim, mas quem é Mia Couto? Onde que surgiu? Como que surgiu? Tipo, aí tu vai descobrir, o cara já escreveu zilhões de livros e a gente foi descobrir o cara agora. Entendeu? É uma coisa que a gente tem uma dificuldade muito grande de alcançar, entendeu? É que nem eu gosto muito de Cuba. Assim, não só da questão do socialismo, que não é isso, mas eu gosto de Cuba, da questão cultural de Cuba. O Buena Vista Social Club, que é um clube de bolero, de samba canção, de musical, assim, que é um negócio salsa, que é uma musicalidade caribenha ali, que é um negócio absurdo, e que
a gente só veio conhecer os caras agora, há pouco tempo, que teve o documentário, que aí a gente viu o filme, não sei o quê, e que a gente não tem esse acesso. A gente tende a, o que não é da Europa e não é dos Estados Unidos, a gente se fecha. Exatamente. Entendeu? E eu acho que também tem uma preocupação. E tem um detalhe sobre essa questão de captar, pegando um pouco a linha do Chico Sainz, que ele sempre fala, pelo menos do Mangue Beat, de colocar uma antena no meio do lamaçal e tentar captar tudo que a gente pode captar, né, de conteúdo e tal. E que eu noto muito, assim, uma questão muito particular, é que, sob o aspecto musical, até a gente consegue captar. Não digo boa parte, mas uma parte considerável a gente consegue captar. Mas quando vai para outras expressões artísticas, não capta. Você pega uma Maya Angelou da vida, não capta. Assim, a gente... Vamos falar sobre ela no próximo. Né? Então, assim, tem certos aspectos que é até curioso, né? Sobre essa questão, por exemplo, a questão da vestimenta, né? Que tem uma questão que vem sendo trazida para cá, de apropriação cultural ou não, etc. Mas isso são outra seara. Mas a música, o batuque, o tambor, ele é a mais aceitável porque ele já está há mais de 100 anos aí na praça. Ele sofreu muito para ser aceito, tanto que ele agoniza, mas não morre. Agora, a vestimenta, o cabelo, que são coisas muito recentes, a literatura tem sempre aquele porém. E isso é que é impressionante. E aí é aquilo, será que a gente vai precisar levar mais 100 anos para tentar, de alguma forma, digerir esses movimentos? Eu espero que não, né? Mas, assim, fica aí a indagação, porque como esses processos, essas expressões artísticas, a música, ela já tem seu espaço, mas o quanto a duras penas ela precisou para conseguir seu espaço, e os outros movimentos. Por que a gente não escuta tanto sobre produção de arte, e aí arte, verso, ilustração, pinturas, etc, 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 que a gente não conversa tanto, ainda não tá muito, não entra no status quo, né? E até entrar nisso vai ser muito criticado, muito ponderado. Eu espero que não passe mais 100 anos passando por isso, mas é um outro. E uma coisa que eu me pergunto será que quantas pessoas, artistas nós estamos perdendo de agora porque a gente ainda não virou essa chave, sabe? Como o Vitor tá falando, o Yuri tá falando, da gente tá resgatando esses artistas, mas quantos artistas agora, como é o nome da que a gente tava comentando agora há pouco, eu falei, tá viva? Como é o nome dela? Elisa Lucinda. Elisa Lucinda. Eu falei, tá viva? Sim, está viva e está fazendo coisas incríveis. Então, como produz conteúdo, ela tem coluna de jornal. E eu não conhecia, sabe? Então, quantos artistas, quantas pessoas que estão dando gritos dentro da sua arte, né, falando o quanto de tudo que eles estão vivendo, que já viveram, de como isso reverbera dentro e eu estou deixando passar, sabe? E que você está deixando passar e que nós, enquanto sociedade, estamos deixando passar. Então, como ele falou, será que ainda a gente vai precisar de mais 100 anos para aceitar versos, né? Para, enfim, estar digerindo isso, como você falou. Não, porque você falar de quebrar um paradigma dentro da nossa sociedade é muito complicado, porque realmente a população negra, ela é negligenciada já faz um bom tempo dentro do nosso país. E as pessoas falam, mas teve a liberdade... Diria desde sempre. Sim, mas assim, teve a liberdade, como o nosso presidente falou, mas eu não escravizei ninguém, eu preciso reparar o quê? Tipo... E entra no aspecto da empatia, do conhecimento histórico, de se colocar no lugar do outro e enxergar que, olha, você não estava ali, mas seu antepassado estava, com certeza. Sim, e de riqueza também, o que a gente perdeu nisso, né? O que ficou para trás que não está sendo visto, que não está sendo falado. E engraçado você falar assim de riqueza, eu acho que assim, a riqueza, o negro conseguiu ainda trazer muito da cultura dele
Aí entrando no saber levar, por exemplo, o sincretismo religioso, que Sim. manteve viva a religião. De uma inteligência surreal. Sim, vamos associar então as imagens dos brancos. Vamos associar. Nossa, Se eles têm muito os santos, inteligente. eles têm os santos, vamos botar então esse daqui, santo assim, vai ser tal orixá, entendeu? Então assim, isso daí eles conseguiram, por exemplo, a feijoada. Por que surgiu a feijoada? Tipo, a feijoada surgiu como? Ah não, porque era o que era? Era o resto do porco, o senhor comia o porco inteiro, aí os restos do porco que ele não queria, que era focinho, rabo, pé, orelha, ele dava pro negro. O negro pegava, botava no feijão, fazia lá um mexido dele, pronto, conseguia comer, conseguia botar pra dentro. As pessoas acham que hoje a gente bota as religiões de matriz africana, fazem as suas oferendas nas esquinas, elas acham que é só para emporcalhar, não sei o quê. Isso tem uma origem histórica de por que eram feitas em encruzilhadas, deixavam-se essas coisas nas encruzilhadas. Porque quando o negro fugia da fazenda, ele não tinha para onde ir, não tinha onde conseguir o alimento. Então ele encontrava naquela oferenda que estava ali, naquela comida que estava ali, um frango, tinha as frutas, tinham outras coisas, ele conseguia tirar um alimento. Então ele conseguiria fugir para mais longe, porque ele ia se alimentar. Então não é só a questão de, mas aquilo ali é para emporcalhar a cidade. Não tá emporcalhando a cidade, cara. Tem uma origem histórica naquilo ali. Aquilo ali tem um significado. Então você tem que entender o que tem por trás antes de você ficar falando. O seu domingo, né, de manhã, à noite, que você leva para ir pro seu culto, o quanto isso é sagrado para você e o quanto aquele gesto, aquela oferenda, né, aquilo que tá ali na rua também pode ser muito sagrado para uma outra pessoa. Sim. Tá, deixa eu falar sobre a questão do hip hop. Vocês perceberam que no filme tem uns de hip hop, assim, né? Veio aquele pulso de um forte, né? E eu considero aquilo cultura africana e de repente traz um hip hop assim. E engraçado que eu percebi que isso vem justamente quando o vilão aparece. Sim. Né? E eu pensei assim, por que eles estão associando esse hip hop a esse vilão? O vilão, que é americano, que tá lá nos Estados Unidos, né? E é um descendente de Wakanda. Isso, é um descendente de Wakanda. Assistam um filme que vocês vão entender tudo, vai ficar tudo ótimo. E aí, assim, será que foi também uma forma de crítica? Porque essa música é mais, como eu posso dizer, mais aceita? Não sei, sabe? Assim, eu entendi que foi um estranhamento. Não, vocês acham? eu vi não como uma forma de crítica, mas uma forma de pontuar que tem o som africano, que é o som de Wakanda, e o Killmonger, que vem de fora, que vem para dominar Wakanda, ele traz essa coisa do americana, traz uma... É meio que para mostrar que ele não é daqui, ele não é igual a nós, ele vem de fora e está querendo trazer uma outra cultura. E ele realmente quer trazer uma nova cultura, uma nova visão de como o Wakanda tem que ser. Sim. Entendeu? Sim, então eu acho que assim, é muito bem utilizada a trilha sonora nesse aspecto de pontuar que o Wakanda é assim, é fechada, é africana, é desse jeito e nós somos felizes sendo só nós. Entendi. Entendeu? E ele vem a gente tem que usar o poder de Wakanda para levar os nossos iguais ao poder aonde eles estão também. Isso. Através da violência, conforme ele queria, né? Ele queria usar as armas. Isso. E não a tecnologia. Ele queria usar a tecnologia armamentícia de Wakanda. Então esse pensamento ainda muito diferente dessa questão de tribo, de pertencimento, né? Sim. Ainda muito de fazer vingança, vamos dizer isso. E assim, tem um outro ponto que, sobre essa questão da música, que tá instalando aqui, vocês estão falando, eu tô falando, eu preciso falar. Fala! É uma questão que é muito clássica e que a gente sofre até com esse processo que é muito característico e que é muito comum dos Estados Unidos para cá.
e que eu achei interessante de ser apontado no filme, que é o que a gente chama de processo de aculturação, que é quando você tem a chegada, tem uma cultura de fora, algo externo que não é produzido domesticamente, Sim. e que tenta tomar conta daquele lugar e assumir o status quo daquele território, de Entendi. alguma forma. Então eu acho que essa questão, a questão da música, ela é muito importante nesse sentido. Porque ela trabalha, ela dialoga com algo tão uma discussão que é até recente, que é esse processo de aculturação, né? E que é muito discutido tanto em termos históricos, com o passado e tal, com a migração dos negros para cá para o Brasil, quanto nesse processo do América, que é mais recente, né? Por exemplo, o hip hop americano tá chegando aqui, tá tomando espaço no lugar de algo doméstico, né? Entendi. E que vários autores já trabalharam, já discutiram sobre isso, e que eu acho muito interessante, porque sob o ponto de vista cultural mesmo da coisa, de tentar valorizar, que é o que eu não diria, não chega a ser um nacionalismo, mas que é tentar valorizar e de alguma forma tentar enxergar aquilo como algo que não é do meu pertencimento, e que na verdade é um contramovimento que a gente vê. A gente se colocar antena aqui na Amassal, a gente recebe muita coisa dos Estados Unidos, principalmente do ponto de vista musical. Sim. Né? Então, eu acho que sobre a questão da estruturação musical, para mim, ela tem um ponto muito importante, porque ela vai justamente nesse aspecto. De até que ponto eu estar captando alguma coisa de fora pode ser nocivo para os meus costumes, para a manutenção da minha sociedade e do que eu estou querendo construir como identidade nacional e cultural daquele lugar. Que eu acho muito importante trazer, eu estava assim, pensando para falar. Muito legal, muito bom. Uma coisa que ficou pra mim não sei se você se referiu ao samba, quando o hip hop vem ao Brasil, né? Essa preferência de movimento, eu não sei se em algum momento passou por aí. Não é nem essa questão de escolha. De ser porque entre hip hop, samba, ou charme, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas é porque eu vou dar um exemplo. Quando esse tipo de movimento, quando a coisa chegou aqui no país, sempre teve um movimento de contracultura. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, teve aqui um movimento no país contra a guitarra elétrica. Sim. E o Gilberto Gil, ao mesmo tempo que ele chegou a participar do movimento, ele estava lá a base da música dele, dos arranjos, era a guitarra elétrica também. Entendi. Então, é esse processo da figura da guitarra como uma marca de aculturação. Entendi. De que forma isso vai impactar na produção cultural brasileira e de que forma isso pode modificar a identidade. Não é sobre o gênero em si. Entendi. É sobre como um determinado elemento pode chegar aqui e, de alguma forma, ele se apropriar, né, desse espaço. De e a gente algo nosso. perder o que é nosso. Eu entendo Né? o que você diz. Então tem uma questão que passa às vezes batido, mas quando você tocou essa questão na música e dessa diferenciação de padronização musical no filme, cai muito nesse aspecto, que é uma questão muito recente, muito debatida e que precisa ser colocada. Você vê, no Brasil, você pega 1964 e consegue aplicar até os dias de hoje. Então tem uma questão muito forte. Por exemplo, quando a gente fala que tem carnaval, às vezes tem uns movimentos de carnaval na Bahia em que teve algumas apresentações de sertanejos, etc. E que houve um problema ali muito sério, porque eles estavam dizendo, gente, isso aqui é carnaval baiano, é o nosso espaço. Eles não têm aquela relação. Poxa, será que eles não estão tomando nosso lugar? Não, o nosso espaço de fala? Até aqui no Rio de Janeiro também aconteceu isso, com essa coisa de alguns blocos virarem seu bloco. Ah, tem um bloco de rock, tem um bloco de Beatles, também. tem um bloco pro Raul Seixas, tem um bloco que agora é um bloco sertanejo. O que é o carnaval na verdade? Entendeu? Aí muita gente criticando, mas só que eu acho que tudo isso você saber pegar o que acontece lá. É justamente o que o Mangue Beat tem muito. Vamos pegar, que foi o que o Caetano e o Gil fizeram na Tropicália também. Vamos pegar tudo isso que tá vindo lá de fora, a gente vai fazer a antropofagia, a gente vai se alimentar disso e vai mostrar como é que é do nosso jeito. Que um grande exemplo disso são os Novos Baianos. Os Novos Baianos botaram guitarra no baião, guitarra no forró,
Então, assim, é bem essa pegada. E ele falou do Mangue Beach e é muito importante porque o Mangue Beach ele passou por um processo envolvendo um pouquinho essa questão de aculturação, porque lá em Pernambuco a gente tinha o chamado movimento armorial, que era artistas pernambucanos tentando valorizar a produção doméstica, artística e cultural daquele espaço, tentando valorizar, sempre com esse discurso de valorizar o que é nosso, de alimentar o que é nosso. E aí do nada chega um grupo ali da figura do Chico Sainz, e aí até virou uma que dizem que o Ariano Suassuna não era muito chegado ao Chico Sainz, mas o Chico Sainz não tinha esse problema, mas sobre essas duas esferas. A Festa eu fiz um poema sobre isso, falando um pouco sobre a própria construção histórica de Pernambuco, nesse questionamento, a partir de determinado momento, surge um grupo de jovens que para e pensa, pô, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero pegar, colocar aqui a antena no meio da lama e tentar captar tudo que está aí fora, e tentando fazer também, não esquecer do mangue, não esquecer do nosso processo, mas também tentar mesclar, tentar ver o que eu posso tirar de lá de fora e incluir ali dentro, né? Sim. Porque assim, tem essa discussão, tem um lado as pessoas que acham que é um problema, que isso pode estar afetando as nossas raízes de alguma forma, e tem as pessoas que não ligam, que incorporam e ok, e tem as pessoas que têm essa preocupação. Novos Baianos, Mangue Beach, é tentar incorporar para na verdade incorporar de uma forma que você está dando ênfase na verdade ao teu produto doméstico. Sim. A um baião, né? A um maracatu atômico, etc. E eu acho que a questão aqui não é falar que tem o certo e o errado. Isso aqui é certo, isso aqui é errado, né? É a questão mais da gente ter a informação do que está acontecendo e a gente está consumindo sem... tô consumindo, tá vindo naturalmente, eu tô indo e você entra nessa... Eu gosto de falar da rodinha do hamster, né? Que a gente fica ali e não sai dali e fica achando que é só ali que existe. Sim. Então, assim, não que tem certo nem errado, mas a partir dessa discussão, né? O que você, na sua vida, no seu bairro, na sua cidade, o que tá tendo aí que você, opa, não presta atenção nisso aqui. Tá tendo um show de uma banda local ou de um grupo local, o que eles estão produzindo que... eu só gosto do Rock in Rio, eu quero ir pro Rock in Rio, não sei o que no Rock in Rio, né? Tipo, que a galera toda vem em peso pra cá. Mas o que tá tendo aí na sua cidade, sabe? Onde você nasceu e por que é sempre... né? Na hora que eu vou colocar uma playlist, qual eu coloco primeiro? E o que e o que nesse consumo que tá todo mundo comentando, todo mundo ouvindo, eu dou esse play, né? Eu tomo essa decisão, essa preferência. Então, achei importante trazer esse ponto do certo e errado. E já pra gente ir caminhando, que eu não sei quantos minutos, mas é um bate-papo importante e vai ser longo mesmo. A questão da dualidade eu percebi muito do filme, né? Porque ele traz... Vocês perceberam que o Pantera Negra, nomes não tá pra mim, vocês já sabem, né? O Pantera Negra, o T'Challa, lembrei. T'Challa, ele traz essa questão pro pai. Você não cuidou, você deixou um garoto lá, né? Que no final é o Killmonger. É o Killmonger. E assim, você não cuidou. Como é que eu faço pra não fechar os olhos pra toda essa nação, né? Pra todo o meu mundo? Na verdade, quando ele começa a questionar, e aí que tem o final, o fechamento do filme, ele começa a questionar de por que o Wakanda fica fechada, por que ela fica fechada só nela e ela realmente não ajuda o resto do mundo. Por que ela não... Esse questionamento é muito parecido também com o questionamento do Mulher Maravilha. É muito porque as Amazonas vivem lá em Temícera e elas vivem no mundo delas. Elas estão isoladas do resto exato, isolado do resto do mundo. E aí elas descobrem quando o Steve Trevor cai lá, que tá tendo uma guerra. Sim. E aí elas falam assim, mas essa guerra não é nossa, essa guerra não tem nada a ver com a gente. E aí que a Mulher Maravilha toma a decisão de ir à guerra. E isso daí é muito essa questão do que o T'Challa passa. Tudo bem, a gente tem um mundo perfeito aqui, mas o nosso mundo perfeito
não está sendo perfeito para o resto do mundo. Sim. Entendeu? Aham. Então, como é que a gente pode fazer pra gente tentar melhorar o resto do mundo? Exato. E o antagonista, o Killmonger. o nome dele pra mim é o Michael Jordan. Porque eu falei, eu já ouvi esse nome em algum lugar, mas não é ele, e aquela confusão. E aí, o curioso pra mim foi que ele traz também o mesmo discurso de tipo assim, cara, isso não pode ficar só aqui não. Mas ele traz nesse ponto de vista da violência e da dominação. E o outro traz nesse ponto de vista de, cara, eu posso fazer alguma coisa pelo meu, né, da empatia, da solidariedade. Então, assim, e o ponto pra mim mais, não é o meu ponto mais marcante ainda mais falando dessa dualidade, é os dois Panteras Negras naquele conflito entre eles, sabe? Então ali pra mim é bem e mal lutando juntos. Na verdade, aí eu vou um pouco mais na filosofia chinesa, né? Eu não acho que seja bem e mal. Eu acho que ali é mais o yin e yang. Sim. Que não tem o bem sendo totalmente bem. Isso. E o mal sendo totalmente mal. Na verdade, ali são duas formas de pensamento de por que a gente não ajuda. E ali os dois estão pensando. Um tá pensando de eu preciso lutar pelo meu povo. Isso. E o que é o povo dele? O povo dele é o povo de Wakanda, que é o T'Challa pensando. Ele é o rei de Wakanda, ele não é o rei do mundo. E o Killmonger já traz um pensamento de você pode ser o rei do mundo sim, porque no mundo tem pessoas que são iguais a gente e que sofrem por serem justamente iguais a gente. Isso. E aí ele já entra na questão do racismo, da sociedade que mata os negros. E ele principalmente, que é o Killmonger, que é um menino de Nova York. Então assim, de uma cidade que o conflito étnico foi um dos mais violentos no mundo. Tipo, em que houve genocídio negro sim, em que os negros foram postos à parte na sociedade e ficaram lá por muito tempo. Então assim, ele vem com esse rancor, essa visão de eu tenho que fazer alguma coisa, porque ele sabe que lá ele tem poder para isso. Foi a vivência dele, né? Nesse Sim. sentido de vingança mesmo. Sim, né? eu tenho que acabar com isso. Eu não posso deixar o negro mais ser subjugado por ele ser negro. E eu acho que esse momento tem um baita contraponto com a forma como as coisas são construídas na nossa sociedade quando comparado ao filme. Porque a nossa visão para a África, nesse sentido de construção, de empatia, ainda é muito prejudicial. Tanto que você vê, assim, às vezes tem a forma como a gente... Por exemplo, aconteceu um massacre na Nigéria um tempo atrás, que foi um período que teve aquele ataque na França. Uhum. E foi no mesmo período e as pessoas começaram a se questionar, gente, olha o peso que a gente dá para um ataque na França e o peso que a gente dá para um ataque na Nigéria. Pô, eu posso só fazer o comentário, então, já que você tá trazendo isso, eu tava conversando ontem com a minha irmã, e aí a gente tava falando do rapaz que foi assassinado lá no Extra. Aí ela falando, pô, eu vi muito mais as pessoas querendo boicotar o Carrefour porque o segurança matou a cachorra, do que as pessoas agora querendo boicotar o Extra porque matou o rapaz negro. Então, assim, Nossa. Continuando a questão de que a carne mais barata no mercado vai ser sempre a carne negra. Podem morrer milhões de negros. O negro é descartável no Brasil. Como diz o Racionais MCs. Negro é descartável no Brasil. E o negro tá abaixo do cachorro. Nossa. É mais fácil. É mais fácil, assim, é menos aceitável matar um cachorro do que matar um negro. E aí, voltando pro gancho do filme, é que eu acho que quando tem essa batalha, você tá vendo o filme a primeira vez, tá? Aí na segunda, na terceira, eu fiquei assim, cara, olha que parada que dá pra pensar sobre isso. Porque ali é o americano tentando trazer para aquele território, de que você precisa se preocupar com o resto e não colocar só aqui. Só que na verdade, eu acho que isso para mim é uma tremenda de uma crítica, porque na realidade a gente passa por um movimento contrário, oposto. Exatamente. O Trump. O americano que está no centro, né? E a gente não tem questionando essa possibilidade, esse caráter de empatia com o continente africano, né?
E eu acho isso muito importante. E nesse momento, depois de ter visto uma vez, eu cheguei, cara, isso aqui pode ser uma bela de uma crítica construtiva aqui. E é um outro ponto que você para pra pensar, gente, isso aqui é uma tremenda desconstrução. Porque quando você percebe, caramba, a gente não está acostumado a esse tipo de movimento. Do movimento africano, tem que se preocupar com o resto do mundo, tentar trazer algo positivo que ele está sendo construído ali e levar para o mundo. Na verdade, a gente tem um movimento oposto. Né? Desse déficit de empatia da América Latina, América do Norte, até a Europa. Vem bem o We Are the World, né? We Are the People. Do aquele movimento do Michael Jackson, do USA for Africa, que é tipo, vamos ajudar a África, não sei o que. Não tem essa coisa realmente de pensar, pô, não, a África pode ajudar o resto do mundo. Isso. Entendeu? Exatamente. E aí é um ponto que você coloca. E aí é que eu acho que é o cerne do filme, que é colocar, né, o continente. E aí, puxando de novo pra minha seara, que aí entra a instituição Escola de Samba, porque a gente vê tanto enredo por aí falando resgate aqui em São Paulo sobre África, sobre o continente africano, sobre Moçambique, sobre Angola, e jogando aqui, olha só, gente, isso é importante, olha só, a identidade cultural, e as pessoas não fazem esse link. E aí, por que a gente não faz? Por que, sabe? Né? E o que eu pelo menos espero, pelo menos o que eu tive, e quando eu converso sobre o filme, eu sempre tento trazer quando chegam nesse ponto, falo, cara, para pensar nisso, é um movimento que pra gente é de tremendo estranhamento, a gente não faz isso. Historicamente isso não acontece, e o filme está propondo isso. A gente sempre pensa que a gente tem que ajudar a África. Exatamente, e o filme está propondo o oposto. Eles no lugar de protagonismo, né? E aí com essa discussão, esse embate de que, poxa, acho que você poderia levar isso para o mundo de uma forma, porque existem outras pessoas lá fora, existem outros negros lá fora que sofrem problemas com os quais a gente também está suscetível. E eu acredito que isso... Te interrompi? Não, por favor. Eu acredito que isso vem pro próprio racismo e pra sua ação individual, sabe? Quando a gente pensa, o racismo tá muito longe de mim. Não! O que o Vitor, que tá aqui do meu lado, pode me ensinar? O que tem de riqueza aqui dentro dele? Eu saí desse lugar de tô sabendo tudo, tô no poder, não! O que a cultura dele, quais foram as vivências dele? Por exemplo, da casa do Yuri, ele é a primeira pessoa que conseguiu entrar no mestrado. Então, o que isso significa? O que eu posso aprender disso, sabe? Assim, então, sair desse... o racismo tá muito longe de mim, né? O que você pode aprender com a pessoa que tá do seu lado, né? Em diferentes contextos. Na arte e em qualquer lugar. E assim, eu tenho um comentário que é muito triste, eu sempre falo com alguns vídeos. Eu gostaria muito de passar uma semana, sem ter algum caso para contar para alguém de algum problema vinculado à etnia, ou o meu, ou de algum amigo, mas isso não dura nem um dia, toda semana tem alguma coisa, ou alguém é morto de forma arbitrária pela etnia, ou alguém é julgado por algo, por uma religião que é vinculado à sua etnia, e aí ele é julgado ali de uma maneira de que aquilo é ruim, aquilo não é positivo, né? E as pessoas não procuram estudar, não procuram ter fundamento sobre aquilo. Por exemplo, tem uma história que é de religião de matriz africana, que, por exemplo, tem ensinamentos, na própria religião de matriz africana, tem ensinamentos lindos sobre a construção de ideais como humildade, de como a humildade, ela, a partir daquela concepção religiosa, existe uma história, né, uma narrativa toda voltada para aquilo, né, e que eu vi no enredo de uma escola de São Paulo, eu falei, cara, como é que eu nunca tive acesso a uma história dessa, em que fala que a humildade é a voz da razão. Então, assim, são certas coisas que são muito bonitas e que tem ideais que a gente precisa levar para a vida e que estão inseridas nessas narrativas, mas essas narrativas não chegam na gente. E por quê? Por que elas não chegam na gente? Porque é sempre enxergado como algo que não é positivo, que não é... que precisa ser criticado de alguma forma, que precisa ser questionado, a oferenda precisa ser questionada, né? Não enxergam aquilo como um movimento, uma manifestação puramente popular construída historicamente.
Não, a gente tem que questionar. Tá. É um culto que fala, é um culto. Não chamam nem de religião. É um culto. E aí você tem que... Porque aquilo é equivocado, né? Porque não segue o meu padrão, que é um padrão que a gente bebe de um processo, né? Eurocentrista pesadíssimo. Sim. E que a gente não questiona em nenhum momento sobre isso, sobre essas questões, sobre esses choques, embates de poder, que na verdade foi o que eu falei com o Vitão. Quando você espreme, sempre tem uma frase marcante no final. Ou é eurocentrismo contra a africanidade, ou o racismo está mais perto do que você imagina. Sempre tem aquela frase feita que é cruel de ser dita, ou de que a vida negra é mercadoria, ou o próprio enredo da Parasita de ano passado. Meu Deus, será que está extinta a escravidão? Ponto de interrogação. Nossa. Porque o enredo antigo, que era até que era a composição de uma das escolas que é do meu bairro, que era Unidos da que pegou assim, a Parasita Tuti, o Carnaval ele adaptou e colocou um ponto de interrogação no enredo. Que era, meu Deus, está extinta a escravidão. Ele colocou, meu Deus, está extinta a escravidão? Ponto de interrogação. Amei. Tá, nossa, são tantas coisas tão importantes e assim... sim, eu preciso falar sobre isso. Muitas pessoas brancas, né, ou que não... o racismo não existe, isso não existe. E quando eu tento falar sobre isso com algum negro, ou quando eu sofro um preconceito de um negro por ser branco, ele me chama de branquelo, isso não é racismo. Eu vejo muitas pessoas que se fecham para essa vivência específica, para essa situação específica, e negligenciam todo mundo que está acontecendo em volta e fecham os olhos para isso. No sentido de que eu me fecho naquela situação em que uma pessoa negra não me tratou bem, que ela não foi educada comigo, e eu dito que isso aqui, então se ele me fez isso, por que eu vou me importar com essa pessoa? E aí, eu te pergunto, né? Tá, uma pessoa pode ter sido preconceituosa com você, uma pessoa pode não ter sido gentil com você, mas o quanto essas pessoas estão engolindo a seco tudo que está sendo violentado em cima delas, da vida delas, da história delas, da família delas, e você faz esse recorte de racismo com base em uma situação que você viveu. Então eu venho a te convidar hoje a entender que aquilo foi um recorte, que aquilo não é o todo, né, Vitor? Você ia falar... Não, que eu acho engraçado essa questão do racismo inverso. Acho engraçado porque as pessoas acham que o racismo é único e exclusivamente a pessoa xingar a outra, a pessoa falar mal da outra. E não é isso. O racismo é um movimento todo histórico. Vem tudo de as pessoas que foram sequestradas e escravizadas da África, trazidas para cá, diferentemente do que o nosso presidente diz, não é que o branco não pisava na África, o branco pisou na África sim, para buscar essas pessoas. Tudo bem que existia já a escravidão desde a Roma Antiga, e na Roma Antiga não necessariamente eram os africanos que foram escravizados. Qualquer população que não fosse dita romana, todos os povos bárbaros foram escravizados, pessoas romanas foram escravizadas. Então assim, a escravidão é um mal da nossa sociedade humana desde muito tempo. Só que a escravidão no Brasil, ela tem um aspecto cruel, que ela vem associada única e exclusivamente à cor. E aí é que é o grande problema, que você negou desde sempre, desde quando você trouxe os negros à força para o Brasil, você negou a eles o direito deles serem o que eles queriam ser. Nossa. Serem africanos, serem zulus, serem bantus, serem ubais, serem qualquer etnia que tinham deles lá, lhes foi negado para eles serem única e exclusivamente aqui serviçais, serem escravos aqui. Eles foram escravizados, foram trazidos para cá à força, e nunca foi dada a oportunidade do negro sair desse papel de escravo, do seu papel de serviçal.
E aí quando você vê que existem as medidas reparadoras, que são as medidas afirmativas, que é o... Ah, tem cota para negro. Isso tudo é uma forma de reparação de 300 anos em que o povo negro foi escravizado de fato, e mais 120 anos, 121 anos esse ano, em que o negro está sendo não escravizado por lei, mas escravizado de fato também. Porque continua o negro morando na favela, o negro tendo que ser serviçal, o negro tendo que se submeter aos caprichos da população branca. E aí? O negro não tem o direito a profetizar a sua fé, não tem o direito a ser do jeito que ele é, usar o cabelo dele do jeito que ele quer, ter a cultura dele. Então, a partir do momento que você nega tudo isso, isso é racismo. Então, assim, quando você vem falar de racismo reverso, você tem que, então, inverter tudo. Vamos inverter todo o processo. Nossa, vamos voltar lá atrás e vamos botar que o negro vai à Europa, busca o branco e leva para cá, para a América, e o negro e o branco vai passar a sofrer tudo que o negro sofreu. E aí a gente vai poder conversar sobre isso. Enquanto não tiver esse movimento, meu querido, não tem como falar em racismo reverso. No máximo você vai poder falar que o cara te tratou mal. Eu tô até com medo de comentar agora. Eu tô só assim, só tô ouvindo, tô pensando. Excelente. Mas aí a gente sempre volta de novo. Vamos puxar fundo, puxa mim. Eu sempre pego. Pra mim, o samba que é temporal, que é parece do ano passado, e que são versos que a cabeça do samba pra mim resume muita coisa. Que aí ele começa mais ou menos. É assim, né? Irmão de olho claro da Guiné, qual será o seu valor cobertivo de mercado? Senhor, eu não tenho a sua fé, nem tenho a sua cor, tenho sangue avermelhado. O mesmo que escorre a ferida, mostra que a vida se lamenta por nós dois. Eu acho que essa cabeça, ela é tão pesada. Eu tava comentando com um amigo meu, você tá ali, tá feliz, você tá vendo aquela representatividade em verso. Mas a gente às vezes tem que parar pra pensar o quanto isso é pesado. A gente tá em 2018. 19. Não, a gente tava em 2018, no carnaval, Desculpa. Olha aí. A gente tava em 2018, né, gritando esses versos numa manifestação cultural. E aí eu fico pensando, cara, será que tá extinto mesmo? Acho que eu tive até essa dificuldade com o Vitão. Será que tá extinto? Que eu tava falando, tu comentou de um poema meu. Comentou, tipo, mas acabou a escravidão? Aí é o que eu te falo, acabou a escravidão em lei. Em lei. Mas tipo, e a escravidão velada? A escravidão de você ver o negro na favela e você não se indignar que o negro não consegue sair da favela. Hoje, 120 anos depois que acabou a escravidão. Entendeu? E sim, a gente, por exemplo, a gente pega até com coisas recentes. Hoje, o noticiário que está rolando aqui do Rio, existem 20 mil, mais ou menos 20 mil alunos das escolas estaduais do Rio de Janeiro sem aula. E assim, quantos desses, se você fizer uma pesquisa rápida, quantos desses moram ou próximos a comunidades ou em comunidades? E aí as pessoas vêm e falam, mas poxa, sobre essa questão da cota e tal. Eu falei, não estuda, é porque não estuda. Quer cota, mas não estuda. Eu convivi com gente, com amigos aqui e pessoas que vinham falar comigo, Yuri, eu fiquei quase um ano sem professor de matemática, um professor de português, e eu falo assim, gente, como assim? E, sabe, são realidades, e aí entra aquela questão da empatia, de tentar se colocar, que eu acho que é um dos grandes, das maiores dificuldades que o Brasil tem. A baixa capacidade de empatia, a dificuldade tremenda de se colocar no lugar do outro, principalmente quando o outro é de uma comunidade, e aí a gente vai intercalando. Cara da comunidade, negro, e se for uma mulher negra que mora na comunidade, então, acho que talvez seja o pior caso. Porque a capacidade de empatia com essa característica, essa pessoa, ela é baixíssima. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas pelo amor de Deus, como é que você foi questionada? Tá de brincadeira, vocês vão questionar que o teu cabelo tava muito grande, ou você tava com Black Power numa entrevista de emprego, questionaram isso. Tá de brincadeira, né? Parece até piada. Não é,
gente, isso acontece com muita frequência. Cara, aconteceu comigo isso que você tá falando. Eu cheguei no escritório, fazer entrevista de estágio e tal, o rapaz gostou muito de mim, aí foi me apresentar pro pai dele, que era um senhor já de, sei lá, uns 70 anos, advogado daqueles de primeiros da OAB. Aí ele olhou pra mim, olhou, tal, não sei o que, falou, tá, abaixou a cabeça, continuou seguindo a vida dele. Aí o rapaz depois, tá, tipo, ele não quis conversar com você agora, eu vou entrar em contato, tal, não sei o que, mas gostei muito de você, pá, tal, passou. Aí eu fui pra casa depois da entrevista, aí tô chegando em casa, toca meu telefone. Vitor, então, e na época eu usava Black Power e costeleta. Eu usava costeleta, que a minha barba é fechada, eu não gostava de andar com a barba, usava cavanhaque e a costeleta, mas e o Black Power. E aí o rapaz me ligou, o filho do senhor, do dono do escritório. Não, então, assim, eu quero te contratar, mas então, não leva pro pessoal. Quando leva pro pessoal, tu já sabe que, tipo, é totalmente pessoal, né? Não leva pro pessoal, mas teria algum problema você cortar o seu cabelo? Você, de repente, fazer a barba e tal, não sei o que. Eu falei, não, teria problema sim. Teria problema. Ele, não, porque meu pai gostou muito do seu currículo, não sei o que, mas ele não quer ser representado por alguém com a sua imagem. Nossa senhora. Aí eu falei, não se preocupa não, fala pro seu pai que quem não quer representar ele sou eu. Muito bom. Tipo, porque se ele não consegue ver que a minha imagem, o meu currículo independe da minha imagem, a minha capacidade de fazer o que eu tenho que fazer, da minha profissão, independe, então é porque o seu pai não precisa de um cara como eu na equipe dele. Então... E quantas mulheres e homens negros não conseguiram dizer não para esse cara? Sim. E apesar de estarem sofrendo profundamente, tiveram que aceitar essa vaga de emprego. Sim. Né? Cortar o cabelo, alisar. Ai, mas você vem de turbante? Eu já vi isso. Eu já ouvi isso. Mas ela usa turbante? Ué, mas ela tá bonita desse jeito, ela tá linda. Tipo, mas não pega bem, né? E mesmo que se não tivesse linda pra você ou pro outro, não né? Pega, aquilo ali eu gostei foi do comentário do posterior. Mas não pega bem, né? Não pega bem por quê, gente? Exatamente. Aí aquele caráter de regressão que você vai puxando a corda e vai chegar na frase feita. Qual é a frase feita nesse caso? De que a religião de matriz africana tem algum ponto negativo, de que ela é enxergada como algo negativo. Que o turbante lembra a religião que não é enxergada, não faz parte do status quo, então aquilo de alguma forma é pejorativo por algum aspecto e culmina nesse ponto de que sim. Gente, é muita coisa, é muito conteúdo, eu não sei quanto tempo vocês conseguem ver, eu não consigo ver. Mas eu sei que vai ficar um vídeo longo. Eu acho que tá chegando em 1 hora já. Tá, é um vídeo longo sim, precisamos falar disso sim. Que bom que conseguimos nos encontrar e estar todos aqui para promover esse diálogo, essas discussões, essas reflexões. Trouxe os dois para conhecer minha segunda casa. Isso, conheçam pessoas do Rio de Janeiro, conheçam a Fiocruz, que é incrível. Sim, e agora você quer fechar o filme? Isso, eu ia falar. Então tá aí bom. eu pedi para eles, cada um separar aqui qual foi a cena mais marcante do filme e que eles pudessem falar sobre isso. E sim, spoilers, né? Se já é o filme todo aqui, o vídeo todo de spoilers, então, spoilers. Não, eu começo por mim? Pode ser. Então tá. Eu acho que assim, a cena que mais me marcou assim, foi a morte do Killmonger. Foi a minha também. Ah, é? Foi? Foi a sua também, Yuri? Não. Tá menos mal. Sou diferente. Não, porque assim, primeiro que ele mostra que ele tá totalmente alinhado com o discurso dele. Sim. Que ele não quer... Então, só pra eu dizer que cortou a bateria. O que acabou? A memória. Acabou a memória. Acabou. O que acabou é maravilhoso. E uma parte, assim, que a gente tava... Eu bati palma pelo que o Vitor falou e que raiva. Mas tudo bem,
Sua parte mais marcante é... Não, eu acho que a cena, a morte do Killmonger, que ali ele primeiro que ele tá mostrando realmente que ele tá sendo fiel aos ideais dele. Então assim, ele tá dizendo que ele prefere morrer do que ir parar dentro de uma cela, que é quase que a tônica da população negra na América. E aí ele prefere morrer e ser jogado no mar junto com seus ancestrais, que sabiam que o ideal era morrer do que ser escravizado na América. Esse é o ponto principal. Eu falei que foi minha cena também mais marcante, mas eu estou mobilizada de ter perdido a maravilha que foi. Yuri, sua cena mais marcante? Foi o que eu falei, pra mim... Engraçado, eu fiquei nessa, depois de assistir umas 2, 3 vezes, eu fiquei, pensei até em uma cena, alguma coisa assim, mas tem coisas por trás das cenas que me chamam mais atenção, pra mim são os detalhes. Eu acho que assim, tem muita coisa por trás dos detalhes, da vestimenta, dessa valorização da identidade africana, da africanidade, da representatividade do que aquilo possui, da construção de uma sociedade, de enxergar uma conjuntura ali, teoricamente, uma população negra de fato, mas uma sociedade extremamente organizada. A própria questão da dualidade musical, que eu acho muito importante, traz essa questão do culturalismo. E o que pra mim me chamou mais atenção foi o detalhe, pensando muito no que a gente tá vendo aqui, é a questão do cabelo, que pra mim você enxergar, primeiro para acabar com, porque tem a questão do estereótipo, do negro e da negra enquanto estereótipos, né? Que tem até o estereótipo que eu acho horrível, que é da nega maluca, que tem um problema bizarro por trás disso. Sim. Né? E que ali, o filme, ele aborda de um jeito que ele consegue tirar, né? Tentar desassociar a figura do negro como a personificação de uma única imagem, ou uma imagem apenas para o homem e uma imagem para a mulher. Sim. Não, existem diversos tipos, como qualquer outro ser humano, né? Então existem diversos tipos, de diversas formas, e eu acho que essa personificação se deu muito pela utilização como eles trabalharam os cabelos ali. Eu achei muito interessante. Para mim, eu acho que esses detalhes do filme, porque aí você pega representatividade, você pega essa culturação, você pega essa desconstrução dos estereótipos, que pra mim eu acho que é cerne de qualquer coisa. Eu acho que pra mim é o ponto principal do filme, de que tentar retirar, acho que a todo momento o filme tá tentando tirar o negro do estereótipo. Sim. Tudo aquilo que a gente construi de estereótipo do negro, em algum momento está sendo desconstruído. Em algum momento ali está sendo desconstruído. Seja no seu cabelo, no seu jeito de agir, na sua forma de pensar a sociedade, na construção musical do filme. Então, todos esses aspectos ali tem que te dizer. Eu acho que pra mim não tem uma cena. Pra mim, a grande sacada do filme é pensar o detalhe. É do detalhe, né? Claro que uma cena marcante é uma cena marcante. Mas eu acho que você fazer do detalhe, sair do particular pro todo, através de um detalhezinho. Sim. E principalmente, que eu acho que é o grande ponto do filme, é tentar quebrar a todo instante esse processo de estereótipo. E que eu acho fundamental e muito importante, principalmente é o estereótipo e a padronização. Tanto a padronização do que a gente enxerga do negro pelo negro, do branco pelo negro, e a padronização que o negro sofre perante a sociedade. Do que é belo, do que é socialmente aceitável, de como ele tem que se portar, do que ele tem que vestir ou não tem que vestir, do que ele tem que, do cabelo que ele tem que usar ou não tem que usar. Então, acho que, resumindo, de todos esses detalhes, eles sempre caminham para o mesmo lado, para a mesma, né, tem uma convergência muito bonita de que são formas de expressão artística, filosófica, social, todas caminhando para o sentido de liberdade. A gente questionar sempre até que ponto, que eu já questionei com o Vitão, até que ponto existe liberdade para a população negra, mesmo com a Lei Áurea, até que ponto existe liberdade de viver, até que de professar sua fé, de pensar, de se vestir, de se portar, de lidar com o próximo diariamente. Então eu acho que para mim é isso. Eu acho que os detalhes do filme, eles trazem uma riqueza e
contribuem para um processo de construção, de reflexão crítica muito necessários e que tudo isso caminha a passadas largas, sempre questionando e atacando fortemente sempre esse ponto, que é até que ponto, que o Enredo para Discutir também trouxe, até que ponto existe liberdade. Será que existe liberdade? Qual o sentido de liberdade? O que para você é liberdade e o que para mim talvez seja liberdade? De que forma a construção histórica que eu tenho, diferente da sua, implica o que é liberdade ou não? Então, para mim, é isso, esses detalhes que contribuem nessa conjunção do que é e qual é o sentido de liberdade. Sim. Agora minha raiva passou. A minha cena... já tô mais tranquila. A minha cena foi a mesma cena do Victor também. Que é quando, né, o vilão, Michael Jordan... Killmonger. Obrigada, Victor. Na hora da morte dele, que ele vai falar assim, que... Ele falou, a gente pode te colocar numa cela e tudo. Ele, não. Eu não quero ser colocado numa cela. Eu prefiro que você me jogue ao mar, assim como foram os nossos antepassados, que preferiram morrer, ser jogados ao mar, nas embarcações, do que ficar nessa prisão, né? Então, isso me marcou muito. Eu acho que por estar questionando o racismo, até que ponto eu estou ainda colocando o outro na prisão dele, né? E até que ponto eu estou me aprisionando nas minhas ideias, nos meus conceitos e nas minhas atitudes. Então é isso. E aí entra justamente essa questão da liberdade. Isso. É incrível falar junto, né? Não, e essa questão da liberdade, eu acho que ela é bem colocada no filme, porque, assim, leva em consideração também o fato de Wakanda ter o poder bélico que tem, ter o poder tecnológico que tem, e mesmo assim ser um país aprisionado, que é um país que está ali, só ele vive aquilo, ele está fechado naquilo e não leva aquilo pro resto do mundo. E aí vem a cena posterior, que é justamente o T'Challa falando que ele vai levar agora, que ele vai passar a levar aquilo pro resto do mundo. Porque o resto do mundo tem que saber que existe determinada tecnologia, que as pessoas podem ficar melhores e tudo mais, e isso que é a cerne do filme, assim, que é você poder saber que há uma forma de você trazer pro outro essa liberdade, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o ponto principal. E só para complementar com uma coisa que eu realmente esqueci de comentar, e que esse filme também, na narrativa do filme, ele traz, que é outra contraposição que a gente vê normalmente, sobre essa questão da tecnologia como um aspecto positivo daquele território e justamente daquele espaço, e que vai contra uma característica africana, que assim, tem até documentários, né, que abordam sobre isso, que questionam muito tudo que cerca os recursos naturais americanos, principalmente os minérios africanos, e que estão presentes, o que a gente usa diariamente, um celular desse, da vida, o que existe ali de trabalho, né, intenso por trás daquilo, questões socioculturais envolvidas na extração daquele minério que vai contribuir para a formação de um eletroeletrônico, né, e que a gente também meio que torna algo como invisível. E o filme traz essa prerrogativa de uma maneira diferente. Como a Wakanda tentando levar isso para o mundo, já que a gente tem algo positivo aqui, a gente tentando levar isso para o mundo, só que na verdade a gente faz o contrário da pior forma possível. A gente usufrui daquele produto e não procura tentar entender da forma como ele é construído e a que preço ele é diariamente construído dentro do continente africano. Sim. E aí, o que fica pra mim disso tudo é o que essas pessoas, esses negros, essas pessoas que estão vivenciando isso, assim como o Wakanda está ofertando para o mundo, estão ofertando para nós, e a gente tá no nosso orgulho e não tá ouvindo. Então, pro mês que vem, a gente já tinha separado uma arte, e aí aqui nesse frenesi, não sei o que é, uma coisa muito forte. Já estou dizendo, não estou nem um pouco empolgado para o próximo.
O Yuri falando sobre samba, falando sobre esses gritos que essa manifestação tá tentando comunicar pra gente, tá tentando ofertar pra gente e a gente não tá ouvindo. Então, pro próximo Invisibilidade Negra, pro nosso próximo episódio, vamos falar sobre o samba, sobre o carnaval, sobre... como se chama, Yuri? Que eu não quero falar o nome errado lá. Manifestações populares? O que mostra na televisão e tudo que aquilo quer dizer, né? O desfile, né? O desfile. E o Yuri vai trazer as referências dele, que são milhares. Eu tô aqui. Já vamos se encontrar sempre. Então, acho que o próximo vídeo vai ter 2 horas. Se depender de mim, E o importante é isso, né? Há quanto tempo a gente vem vendo esse carnaval? A gente vem falando que essa verba não deveria estar sendo usada lá. Que é besteira, que é isso, que é aquilo, mas qual é esse grito? O que o Wakanda, o que a nossa Wakanda tá querendo ofertar pra gente que a gente não tá vendo? Então, esse é meu convite pra você, pra gente assistir esses desfiles, ouvir essas canções, né? Visualizar essa manifestação artística com esse olhar mesmo do que isso, qual é a riqueza que tá aí, que eu posso tentar me aproximar, né? Tentar ouvir, tentar compreender e pra gente conversar nisso na semana que vem. As crianças estão pirando ali e é isso. Você ia falar alguma coisa de cortei? Não. Não? Yuri? É isso, então finalizamos nosso o nosso longa-metragem de vídeo. Esperem pelo volume 2. Espere pelo volume 2. Muito grata se você ficou até o final. E saiba que é isso, né? O Yuri comentou com a gente sobre o projeto, que ele achou legal a importância da gente estar aqui, sentando, dialogando sobre isso. Hoje ele está aqui, né? Daqui a pouco pode ser, se você quiser fazer parte disso, se for aqui do Rio de Janeiro, se não for também, a gente dá um jeito, vamos conversar, vamos trocar, né? E contem pra mim o que foi, o que daqui vocês, os insights que vocês tiveram, deixa a gente aprender com vocês também, né? E acho que é isso. É isso? Aí, só um comentário agora, tipo, falando do vídeo passado, This is America ganhou o Grammy, né? Ganhou o Grammy, foi eleito a melhor videoclipe, melhor música e... Música do ano. E o Donald Glover, pra variar, pra mostrar mais uma vez o quanto que ele é um cara à frente, assim, que é um cara que continua com a posição dele de protesto. Ele não foi à entrega do prêmio. Ele não foi. Mas mostrando que como o Grammy continua sendo, mas esse ano por algum acaso não foi, mas o Grammy historicamente sempre negou aos negros a oportunidade de vencerem as grandes disputas. Ele marcou a posição dele não indo ao prêmio. Uau! Entendeu? Marcante. E uma coisa que eu prestei atenção aqui, a gente falou sobre This is America, a gente falou sobre Pantera Negra, e o próximo vídeo vamos falar sobre carnaval, ou seja, vamos entrar nessa visibilidade negra brasileira. E aí a gente vai depois também discorrendo sobre isso, mas me veio esse clique. Agora é Brasil. Como diria o samba o enredo da Mangueira do ano passado, com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco. Eu brinco, exatamente. E é com essa frase que a gente vai terminar. Um beijo, muito obrigada e até o próximo. Valeu, gente. Tchau. Terminamos!